Comunidade Selvagem, esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos e hoje vamos apresentar uma das espécies de animais mais famosas do mundo, a zebra, mais especificamente a espécie que habita as planícies. Bem, ela é um mamífero pertencente à ordem dos perissodactílos e à família dos equídeos. Seu nome científico é Equus quagga e ela é representada na sua área de distribuição por 6 raças geográficas, sendo que uma delas ainda está em análise. Dependendo da literatura que você se referenciar, você pode encontrar o maior número ou menor número de raças geográficas. Eu estou seguindo uma das literaturas mais recentes, que se baseia em análises genéticas. A zebra habita regiões de pradarias e estepes, desde a Etiópia, passando pela região leste da África, chegando até a África do Sul e Angola. Ela habita regiões abertas e bosques de savanas. Como é um animal que necessita diariamente de água, não costuma habitar regiões desérticas ou muito secas. É um animal herbívoro, alimentando-se de gramíneas, de ramos e arbustos. A pelagem é a principal característica da zebra, e que gerou muitas hipóteses devido a essa característica. Existem literaturas que indicam que pode ser um componente importante na camuflagem, para o controle de temperatura e até mesmo a diminuição do ataque de insetos. Eu pessoalmente acho muito coerente a explicação de que a padronagem da zebra, na verdade, dificulta a identificação de um único exemplar, quando ele está no bando, por um predador. Geralmente, os predadores costumam escolher um animal específico para efetuar o ataque. E no movimento em bando das zebras, devido ao padrão de listas, é muito difícil isolar um exemplar. O padrão de pelagem das zebras varia muito. Vai desde o que a gente chama de meia zebra, que é essa padronagem que é mostrada na foto na parte direita, onde você, né, que é a subespécie tipo da zebra da planície, era o que os boeres chamavam de quagga, e é uma subespécie extinta. Ela tinha uma padronagem listrada apenas na parte da cabeça e do pescoço. E existem algumas raças geográficas de zebra que são raiadas até o casco, como da fotografia da esquerda, em que é representada a raça da zebra de Grant. Mas também existem algumas subespécies em que as patas são brancas. Zebra é um nome de origem portuguesa. Na época das grandes navegações, quando os portugueses chegaram à região sul da África, eles encontraram a zebra e relacionaram um outro animal que eles chamavam de zevro ou zebro. Na verdade, uma espécie extinta de equídeo representada em algumas pinturas rupestres da Península Ibérica. Existem populações sedentárias e populações migratórias. Possivelmente você já viu alguns documentários retratando a região do Serengeti, na África, em que bandos de zebras e gnus acabam atravessando o rio Brumete e são presas de crocodilos. Essas são as populações migratórias. As zebras costumam viver em grupos, em haréns, de fêmeas e seus filhotes, dominados por um macho dominante. Seu comprimento varia entre 2,17 m a 2,45 m, para uma altura de 110 a 145 centímetros, ou seja, é um animal muito grande. Os machos variam entre 220 a 320 kg. As fêmeas costumam ser um pouco menores, entre 175 e 250 kg. Isso demonstra a força que um leão deve ter para bater um animal desses. A gestação das zebras fica em torno dos 360 dias, nascendo apenas um filhote. Muito raramente nascem dois. E detalhe, geralmente os filhotinhos de zebra nascem com uma pelagem um pouco mais pálida do que os adultos. As listas costumam ser castanho escuras. Depois elas pegam a tonalidade dos adultos. E eles são muito precoces. Geralmente eles costumam pastar com 1 semana de idade. As zebras são presas muito importantes no ecossistema africano. Elas são o alimento de grandes predadores, tais como os leões, hienas, cães caçadores e crocodilos. As zebras são os animais nacionais de Botsuana.
Esse país é onde está localizada a região do Okavango, uma das regiões mais bonitas da África. É um animal muito retratado na arte de vários povos africanos. Em alguns deles, a zebra é um animal referente em termos de beleza. As zebras, infelizmente, estão ameaçadas pela destruição do seu habitat e pela caça, em busca do seu couro e por sua carne. Infelizmente, as guerras civis em vários países africanos têm sido um fator de destruição da fauna africana, que é uma pena, pois a África é um dos últimos continentes em que há a maior concentração de mamíferos de grande porte. Bem, se você gostou de nossa apresentação, seja numa zebra, seja rápido aí no like e compartilhe o vídeo, ok? Vejo vocês na próxima semana. Até lá!